Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na aula de hoje nós faremos uma eco bag dobrável. Aqui eu tenho um painel de recortes do Ateliê As Beltranas no tema de Natal. Então aqui eu tenho várias estampas natalinas. A gente pode estar fazendo essa eco bag só no próprio tecido aqui, que já tá lindo. Mas a minha sugestão de hoje é fazermos essa eco bag dobrável para você deixar ela, para você estar utilizando durante o ano aí, para estar indo no supermercado. Então aqui eu vou escolher uma dessas estampas, essa estampa linda de Papai Noel. Então esse daqui vai ser o painel que nós vamos utilizar na aula de hoje. Para esse projeto, o que nós vamos utilizar? Um painel, eu já vou passar a medida para vocês. Um tecido para fazer o detalhe do bolso da frente. Aqui, como eu vou fazer um detalhe em bolso, eu não vou utilizar o painel na frente e nas costas, porque a gente vai acabar perdendo esse detalhe da estampa aqui. Então, eu escolhi uma outra estampa para fazer a parte de trás e o detalhe do bolso. E vou precisar do tecido de forro para fazer a parte de dentro da bolsa. Também vou precisar de elástico e a alça de acabamento. E aqui eu tenho também uma entretelazinha de papel. Ela tem cola em um dos lados, pra gente estar fazendo o detalhe aqui do bolsinho que vai na frente. Então, se você se interessou por esse projeto, vem comigo e vamos costurar. Aqui eu vou medir com vocês a medida desse painel. Caso você queira reproduzir esse mesmo molde em outro tecido, aqui de uma ponta até outra ponta aqui, olha, da minha caixinha de leite, eu tenho uma medida de 47 centímetros. A minha caixinha de leite, ela tem 4,5 centímetros para cima e para os lados. E aqui a parte de cima tem 38 centímetros. Então, 47 e 38. Então, a caixinha de leite de 4,5. Então, eu vou cortar esse painel e, na sequência, eu vou cortar com vocês a parte de trás, o forro e o detalhe do bolso. Aqui eu já cortei, então, o painel. Eu tenho aqui uma vez o painel. Já adiantei, deixei cortado aqui, olha, 2 vezes no meu tecido de forro. Então, aqui tá 2 vezes. E uma vez no tecido que vai ser as costas da bolsa. Eu vou colocar aqui, olha, a frente da bolsa para me usar como medida. E vou cortar toda a volta, a gente corta uma vez só. Mas um detalhe importante, como o meu tecido de baixo, ele tem direção, então nesse caso aqui, eu vou cortar ele separado, para não correr o risco de ficar torto. Então, eu vou separar aqui, olha, o tecido de forro. Mas se o seu tecido for liso, você consegue fazer isso tudo de uma vez. Então, eu vou só sobrepor aqui o meu molde e vou aproveitar e vou cortar o tecido de forro de uma vez. Então, eu vou usar aqui, olha, a régua de patchwork. E aqui a gente já vai cortando. Agora, eu vou separar aqui, olha, a parte de cima
Vou pegar o meu tecido aqui, olha. Que vai ser as costas. E vou fazer a mesma coisa, vou colocar o meu painel sobre o meu tecido. E vou cortar aqui, olha. Vou alinhar bem certinho o desenho, para ele não ficar torto. E aproveita aqui e corta exatamente como a gente fez na parte do tecido de forro. Aqui eu tenho, então, cortado as costas da bolsa, a frente da bolsa e 2 vezes o tecido de forro. Dessa forma. Então, eu vou reservar essa parte aqui por enquanto. E agora a gente vai preparar o bolsinho que vai aqui na frente. Aqui eu tenho os 2 tecidinhos que eu vou fazer o bolso. A medida final que a gente vai refilar é 24 por 20. Então, eu vou separar um dos lados. Pelo lado avesso aqui, olha. Eu vou pegar a minha entretela aqui tem cola. Aí, você observa aqui, olha, o lado que tiver a cola, você coloca aqui, olha, a cola de frente pro fundo aqui do tecido. E a gente vai passar aqui para poder aderir. Terminando de passar essa parte aqui, eu vou refilar esses 2 tecidos aqui, novamente, na medida de 24 por 20. Vou aproveitar, vou passar esse daqui também. Com as 2 partes cortadas, na altura aqui, olha, eu vou pegar a parte que tem a entretela. Na altura aqui de 20, eu vou achar o meio. E aqui eu vou fazer um pique. Exatamente onde eu fiz esse pique, eu vou pegar aqui, olha, 15 centímetros de elástico. E aqui eu vou prender ele aqui, ó. Pode deixar passar um pouquinho assim, que a gente faz aqui uma costurinha pra ele ficar bem firme. E agora, na máquina de costura, a gente faz um retrocesso pra prender esse elástico aqui ao tecido. Costura feita, eu vou tirar o alfinete. E agora, eu vou colocar aqui, olha, estampa de frente com estampa. Eu vou prender aqui com o alfinetinho, olha. Pra não soltar. E aqui eu vou fazer uma costura toda a volta e na parte de baixo aqui eu vou deixar uma aberturinha aqui para poder desvirar. Então, vamos lá para a máquina que eu vou mostrar para vocês. Recapitulando aqui, ó. O meu elástico tá desse lado, então aqui na parte de baixo eu vou deixar uma abertura. Então, eu vou fazer uma costura toda a volta e deixo essa abertura para poder desvirar. Vou tirar aqui os alfinetes. Em todos os cantinhos, eu vou fazer um corte aqui, olha. A gente corta para quando desvirar ficar um acabamento bonito. Então, eu corto aqui as pontinhas. E pela abertura aqui, a gente desvira, então, esse bolsinho. Abre bem aqui o cantinho. Agora, eu vou voltar lá no ferro de passar, vou acertar essa parte aqui pra dentro e vou passar ferro pra poder vincar as dobrinhas aqui da costura.
Agora eu já passei o ferro, então eu preciso achar o meio dessa parte aqui. Eu vou dobrar aqui, olha, bem certinho. Vou pegar aqui, olha, o meu giz, que apaga com ferro. Vou fazer uma marcação aqui na parte de cima e na parte de baixo. Dobro aqui certinho. E vou marcar aqui do lado também. Com essas marcações aqui feitas, eu vou pegar a parte das costas da bolsa, que é essa daqui, e vou achar o meio aqui na parte do fundo, na parte de cima e nas laterais. Então, aqui eu vou juntar, olha, caixinha de leite com caixinha de leite. Dobra aqui, acho o meio. Vou dobrar aqui também na parte de cima. Agora, eu dobro aqui ao meio, assim, olha. Aí, eu encontro aqui, olha, pique com pique, acerta o seu tecido. E nós vamos achar o meio das laterais. Então, aqui, eu venho, faço um pique aqui. E aqui também. Vou pegar a minha régua de patchwork e com o giz que apaga, eu vou fazer uma marcação central, unindo aqui, olha. O pique de cima com o pique de baixo. E agora aqui do meio, olha. Acho o pique lá. Feita essa marcação, agora eu vou pegar, olha, o meu bolsinho. Mas antes disso, eu vou passar uma costura aqui, olha, só aqui na parte do elástico. A parte lateral, nós vamos costurar quando for prender aqui no pulso. Então, aqui, ó, vou aumentar o ponto um pouquinho, com o retrocesso, começa com o retrocesso. Agora sim, pego aqui, olha, o corpo da peça e vou acertar aqui, olha, todas as marcações que eu fiz. Com as marcações aqui, olha, do meio e da parte do lado. Acerta direitinho e vou alfinetar. Essa parte aqui vai ficar aberta, então eu vou vir com uma costura reta aqui, aqui e aqui, retrocesso aqui nas duas pontas, e a gente vai fechar esse ângulo e vai ficar esse bolso aqui aberto. Agora que o bolsinho tá pronto, vou tirar aqui os alfinetes. Corta todo excesso de linha que tiver. Eu vou aproveitar essa marcação do meio que eu fiz e vou medir do centro para a direita 5 centímetros e faz uma marcação. E do centro para a esquerda 5 centímetros. E nós já vamos aplicar a nossa alça. Aqui eu tô utilizando 1 metro de alça, então eu cortei ao meio, fiquei com duas medidas de 50 centímetros. Aonde eu cortei aqui, eu vou queimar para não desfiar.
Vou reservar uma que vai ser da parte da frente. E aqui eu vou colocar, olha, da marcação pra fora, eu vou prender. E aqui, olha só, cuidado pra sua alça não dobrar. E da marcação pra fora, eu prendo aqui também. E aqui, assim, eu vou passar uma costura com retrocesso. Com essa parte pronta, agora eu vou prender a alça na parte da frente da bolsa. Na parte da frente, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar aqui ao meio, na parte de cima, acha o meio, faz um pique. Dessa marcação pra direita, eu vou marcar aqui, olha, 5 centímetros. E da minha marcação do meio pra esquerda, 5 centímetros. E nessa marcação aqui, eu vou prender a minha alça. Então, eu venho aqui, prendo. Cuidado para não dobrar a alça, da marcação para fora. Prendo aqui também, olha. E aqui do mesmo jeitinho que eu vou proceder. Eu vou fazer um retrocesso na parte aqui para prender essa alça. Com as duas alças prontas, eu vou colocar aqui as duas frentes, frente com frente, desse jeitinho. E vou passar uma costura reta aqui, olha, nas laterais. Então, eu vou começar minha costura pela parte de cima aqui, alfineta aqui, pra não sair. Aqui do outro lado também, olha. Vou juntar aqui, olha, pontinha com pontinha da parte de cima. E aqui eu vou fechar essa lateral, olha. Certifica que a parte de baixo aqui da caixinha de leite tá bem certinha. E aqui a gente vai passar uma costura reta. Costura feita de um lado, agora eu vou passar a costura aqui desse lado, olha. Com as laterais presas, agora a gente vai fechar o fundo. Então, vem aqui, olha, na parte do fundo da bolsa, eu vou unir aqui, olha, a ponta da caixinha de leite, acerta aqui direitinho e a gente passa uma costurinha reta. Agora, eu venho aqui, olha, e vou fechar a minha caixinha de leite. Eu vou unir a minha costura, o meio, acerta bem direitinho aqui, olha, costura com costura. Uma costurinha vem para um lado e a outra costura vem para o outro. Assim, ó, uma vem para um lado e a outra vem para o outro. E aqui a gente passa uma costura reta. Vou fechar o outro lado. Mesma coisa.
acerta aqui o meio das costuras. Costura para um lado e costura para o outro. Aqui vou tirar meu alfinete. Então, essa parte aqui tá pronta. Agora, a gente vai fazer o fechamento do forro. Então, eu vou reservar essa parte aqui por enquanto e vamos fechar o nosso forrinho. No tecido de forro não tem muito segredo. Aqui eu vou colocar, olha, a minha estampa com a minha estampa. Eu vou precisar deixar uma abertura na minha lateral para poder desvirar a peça. Mais ou menos aqui, olha, uns 5, 6 dedos aqui já é o suficiente. Então, eu vou passar uma costura na lateral, no fundo, na outra lateral, vou deixar essa parte de cima aberta e a gente fecha as caixinhas de leite como foi feito na parte da peça da frente. Então, eu vou começar fechando essa lateral aqui. E aqui eu vou fechar a caixinha de leite, olha. Do mesmo jeitinho. Une as costuras, costura para um lado, costura para o outro e fecha. Com as duas partes já preparadas, eu vou desvirar aqui, olha, a parte do meu forro. Vou colocar aqui, olha, dentro da minha bolsa. Então, quando eu colocar aqui dentro, vai ficar, olha, a estampa encontrando com a minha estampa. Então, joga tudo lá pra dentro. E aqui na lateral, eu vou pegar a margem da minha costura onde eu fechei e vou encontrar aqui, olha, a costura com a costura do mesmo jeito. Uma costurinha vem para um lado e a outra vem para o outro. E aqui eu vou alfinetar. Do outro lado aqui, olha, jogo o forrinho para dentro. Vou pegar aqui o outro lado da bolsinha aqui, olha. Vou pegar ó, meio da costura, a linha aqui, olha, costura com costura. Uma costura para um lado, outra costura para o outro. E alfineta aqui também. Acerta direitinho. Vou prender aqui para não sair do lugar, porque agora nós vamos passar uma costura de fechamento. Então, agora a gente vai passar uma costura aqui a toda a volta. Eu gosto de diminuir o ponto da máquina um pouquinho. Eu vou começar aqui, olha, pela parte de dentro da costura. Então, eu começo com o retrocesso e nós vamos fazer essa costura a toda a volta. Feita a costura, eu posso tirar aqui o alfinete. Tira todos os alfinetes para não espetar a mão. E aqui pela parte de dentro, antes de desvirarmos a peça, eu vou pegar aqui, olha, o fundo da caixinha de leite, da parte do forro, na mesma direção aqui, olha, que tá a parte do meu tecido, que é a parte da frente, eu vou unir aqui, olha, tecido de forro com o tecido principal, e aqui eu vou passar uma costura reta. Então, aqui eu encontro as costuras, a linha aqui certinho, e nós vamos prender esse forro aqui, olha. Feito isso, agora aqui, ó, no outro lado da caixinha de leite, eu
vou pegar a outra ponta aqui, olha. Não tem segredo, você vem acompanhando, olha a sua costura. Tá aqui a caixinha de leite da parte da frente, então você vem acompanhando a sua costura e vai unir aqui, olha, as duas caixinhas aqui, olha, nessa mesma posição. Aqui, ó. Então, você encontra as suas costuras aqui e passa uma costura prendendo o forro com a parte da frente da bolsa. Feito isso, agora sim, eu posso vir aqui na abertura que fizemos. Deixa eu achar ela. Aqui, ó. E agora, a gente desvira a nossa bolsa. Acerta todo o seu forrinho. Agora, eu preciso ir lá no ferro mais uma vez para acertar essa costura aqui dessa parte de cima, pra gente fazer uma costura de acabamento aqui e finalizarmos aqui na parte de trás com o nosso botão. Então, mais uma vez, eu vou lá no ferro de passar, acerta bem direitinho essa costura do forro com a parte de cima aqui, pra gente fazer a costura de finalização. Agora, então, nós faremos o acabamento aqui na parte de cima. Como o meu tecido de forro, ele é vermelho, na caixa de bobina eu tô utilizando a linha vermelha. A minha sugestão nessa peça é que você faça o fechamento aqui na parte lateral, onde nós deixamos a abertura, faz um fechamento aqui à mão, porque daí você pode utilizar essa bolsa aqui dos dois lados, tá? Aí você dobra aqui direitinho e faz fechamento aqui com pontinho invisível. Então, eu vou começar, olha, pela parte aqui, olha, da junção, vou fazer um retrocesso. Eu gosto de aumentar o ponto da máquina para 3,5 ou 4. Para essa bolsa, eu tô utilizando uma agulha número 12. Então, aqui eu terminei a costura, corto o excesso de linha. E agora, a gente vai fazer a marcação do nosso botão. Então, aqui, olha, eu vou dobrar a minha bolsa bem no limite aqui do meu bolso. Tá vendo? Aqui tá o bolsinho, então a gente dobra aqui direitinho. Essa parte a gente traz pra cá, olha, bem no limite aqui do bolso. Aqui eu vou dobrar também no meu limite do meu bolso, joga a alça pra dentro. Eu vou dobrar aqui, olha, uma vez e dobra de novo. Então, aqui a gente vai ter, olha, esse pacotinho aqui, ó. E aqui você traz o seu botão e faz a marcação de acordo com o que você sentir necessidade. Eu não vou passar a medida do botão, porque vai de acordo com o que você sentir do volume da sua peça, tá? Então, aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha com a minha caneta aqui. Então, eu marquei aqui. Então, vai ser onde eu vou pregar o meu botão. Esse botãozinho eu vou prender ele com uma agulhinha de mão. Aqui, então, eu tenho uma agulha de mão, uma linha. Eu vou abrir aqui pra me facilitar, olha. Então, eu venho aqui, olha, bem onde eu fiz esse pontinho. Eu vou dar uma primeira laçadinha. Esse excesso de linha aqui do nozinho, a gente corta.
vou fazer aqui, olha, um caseadinho. E aqui eu vou prender o meu botão, olha. Faço arremate, mais uma vez. E aqui a gente corta o excesso da linha. Então, eu vou dobrar mais uma vez para ver como é que ficou. Dobro aqui. Jogo a alça para dentro. Então, esse foi o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa daqui é uma peça que a gente pode utilizar ela o ano todo. Pode deixar aí no seu carro, na sua bolsa, na sua mala. É uma peça que você pode estar dando de presente. Então, se você gostou desse projeto, eu vou deixar o link de acesso aqui para você ter acesso a todo o material que eu utilizei nessa aula. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, me siga lá no Instagram para mais dicas como essa, e um grande abraço e até mais!